Países que nunca disputaram uma Copa do Mundo, ou seja, a lista está grande. Vou falar passo a passo de cada federação para ficar mais fácil. Eu sou Henrique Lobo Jones e você está no canal Henrique Lobo TV. Curiosidades sobre essas seleções que tanto que tenta e nunca que consegue. Vamos começar pela Federação Asiática de Futebol. Muitas seleções aí para entrar e poucas que conseguiram. 46 seleções e 34 ainda não conseguiram. Tentaram, mas sempre as mesmas que vão para a Copa do Mundo. Lembrando que aqui eu estou falando até a Copa do Mundo 2018. A de 2022 não estou contando. Vai que entra uma seleção nova que nunca entrou, né? Vou falar a quantidade de tentativas. Primeira vez que tentou e até hoje nada. Síria, 14 tentativas. A primeira foi em 1950. Hong Kong, 12 tentativas, a primeira 1974. Malásia, 12 tentativas, a primeira também 1974. E assim a gente vai descendo, os números vão abaixando. E você viu que a seleção asiática que mais tentou das que não foram foi a Síria. Tailândia, 12 tentativas e a primeira também 1974. Taipei chinês, 11 tentativas e a primeira foi em 1978. Singapura, 11 tentativas e também 1978 foi a primeira vez que tentou. Bahrein, 10 tentativas e 1978 mais uma vez. Bangladesh, 9 tentativas, aí já foi outro ano. Em 1986 foi a primeira vez que tentou. Jordânia, 9 tentativas também, outra de 1986. Macau, 9 tentativas, a primeira em 1982. Iêmen, 9 tentativas, aí já foi outro ano. 1986 a primeira tentativa. Quando eu falo ano de tentativa, foi o ano que começou a tentar entrar em Copa do Mundo e daí em diante sempre tentou entrar, mas nunca conseguiram. Índia, 8 tentativas e 1986, primeira tentativa. Oman, 8 tentativas. Aí já foi nos anos 90 que começou a tentar, 1990. Paquistão, também 8 tentativas e também 1990. Vietnã, 8 tentativas e começou em 1994, o ano que Henrique Lobo Jones nasceu. Líbano, 7 tentativas e a primeira em 1994 também. Nepal, 7 tentativas também, mas aí começou a tentar em 1986. Vamos seguir adiante. Sri Lanka, 7 tentativas e em 1994 tentou a primeira vez. Você percebe que são várias tentativas e nada de sucesso. Seleções asiáticas são muitas. Quirguistão, 6 tentativas e já a primeira tentativa já foi logo recente, em 1998, já perto dos anos 2000. Maldivas, 6 tentativas também e em 1998, ao mesmo ano. E tiveram a sequência de várias seleções que tentaram a primeira vez em 1998, que foram elas: Tajiquistão 6 vezes, Turcomenistão 6 vezes também, Uzbequistão também 6 vezes, Camboja 5, ou seja, essas seleções tudo tentaram a primeira vez em 1998. Mongólia, 5 tentativas, a primeira foi em 2002, naquela Copa que o Brasil foi campeão pela última vez. Também Palestina, 5 tentativas, 2002 foi a primeira. Afeganistão, 4 vezes, a primeira vez foi em 2006. Laos, 4 vezes, 2002 a primeira tentativa. Filipinas, 4 vezes, em 1998 também a primeira tentativa. Brunei, 3 tentativas, poucas, é a primeira em 1986, ou seja, alguma coisa aconteceu para Brunei só tentar 3 vezes. Mianmar, 3 tentativas e a primeira foi em 2010. Timor-Leste, 3 tentativas, a primeira também em 2010. Guam, 2 tentativas, a primeira em 2002. E por último, para fechar as federações aí asiáticas, uma seleção só que tentou uma vez, que foi o Butão. Em 2018 foi a primeira vez que tentou. Agora vamos passar para outra federação, vamos para outro continente. Vamos agora para o continente africano. CAF. 54 seleções, 41 nunca entraram na Copa do Mundo. Dá para perceber que são poucas seleções que entram em Copa do Mundo e sempre são as mesmas em todos os continentes. É aquelas que tem um futebol diferenciado dos demais. Mas você tem que saber que toda a Copa do Mundo sempre tem uma seleção que entra pela primeira vez. No ano de 2018 foi o Panamá, se eu não me engano. Em 2014 aqui no Brasil foi a Bósnia-Herzegovina e assim sucessivamente. Eu começo pela seleção que teve a maior tentativa e daí a gente vai descendo. Zâmbia, 13 tentativas, a primeira em 1970. Guiné, 12 tentativas, a primeira em 1974. Quênia, também 12 tentativas, em 1974. Sudão, 12 tentativas, mas aí começou a tentar bem mais antigo. Em 1958 foi a primeira vez que... Etiópia, 11 vezes. Em 1962 foi a primeira. Líbia, 10. Em 1970, a primeira tentativa. Malawi, também 10 tentativas. Em 1978 foi a primeira. Serra Leoa, 10 tentativas. Em 1974 foi a primeira. Zimbábue, também 10 tentativas. E a primeira foi em 1970. Congo, 9 tentativas. A primeira em 1974. Libéria, 9 tentativas. A primeira em 1974.
1982. Madagascar, 9 tentativas, a primeira, 1982. Tanzânia, 9 tentativas, a primeira, 1974. Uganda, também 9 tentativas, é a primeira em 1978. Benin, 8 tentativas, a primeira em 1974. Burkina Faso, 8 tentativas, a primeira em 1978. Gabão, 8 tentativas, a primeira 1990. Eu não sei se vocês perceberam, mas muitas seleções tentaram nos anos de 1974. Alguma coisa aconteceu. Gâmbia, 8 tentativas, a primeira em 1982. É a mesma coisa de Moçambique, o mesmo ano de tentativa e a mesma quantidade de vezes. Agora vamos para as seleções que só tentaram 7 vezes. Lesoto, em 1974 foi a primeira vez. Maurícia, 7 tentativas, em 1974 foi a primeira. Namíbia, 7 tentativas e a primeira em 1994. Níger, 7 tentativas e a primeira em 1978. Suazilândia, 7 tentativas e a primeira em 1994. Descendo uma casa a menos, as 6 tentativas. Vamos lá para os países. Botsuana, 6, em 1994 a primeira. Também 6, Burundi, e também 1994, primeira vez. Guiné-Bissau, 6 e a primeira tentativa em 1998. Mauritânia, 6 e a primeira em 1978. Ruanda, 6 e a primeira em 1998. E para fechar a casa dos 6, Somália, em 1982. Agora vamos para os de 5 tentativas. Cabo Verde, 2002 foi a primeira vez. Chad, 5 tentativas, 2002 também foi a primeira vez. Também 5, Guiné Equatorial, 2002 a primeira tentativa. E também mais 2 países que tentaram 5 vezes e as primeiras em 2002 foi Mali e Seychelles. 2002 pegou riada aí para essas seleções africanas. Vamos para as seleções que tentaram 4 vezes. Tem 3 seleções e as 3 tentaram a primeira vez em 2002. Eu vou colocar logo na sequência. Djibouti, Eritreia e São Tomé e Príncipe. Cada uma delas 4 tentativas e todas elas tentaram a primeira vez em 2002. República Centro-Africana, 3 tentativas e a primeira em 2002. Comores, 3 tentativas e a primeira em 2010. E para fechar com chave de ouro as seleções africanas, uma tentativa só, Sudão do Sul, a primeira vez, 2018. Vamos para os países CONCACAF, aqueles da América Norte e Central. Tem muitos países pequenos, Caribe e muito mais. Vamos embora lá, tem muitas seleções. 35 países, 24 nunca foram para a Copa do Mundo. Começando com Curaçao, 16 tentativas. A primeira tentativa foi em 1958, há muito tempo. Guatemala, 15 tentativas, em 1958 também foi a primeira vez que tentou. Suriname, 14 tentativas e a primeira vez foi em 1962. Antígua e Barbuda, 10 tentativas e a primeira vez foi em 1974. Guiana, 10 tentativas e a primeira vez em 1978. Porto Rico, 9 tentativas e a primeira 1974. Agora 8 tentativas, 2 seleções, e todas as duas entraram em 1978. Foram elas Barbados e República Dominicana. Chegando nas seleções de 7 tentativas, Bermudas e a primeira vez foi em 1970, Granada e a primeira vez 1982, Nicarágua a primeira vez em 1994 e também 1994 Santa Lúcia. Para fechar os das 7 tentativas, São Vicente e Granadinas também em 1994. Agora vamos para os de 6 tentativas. E todas as seleções que tentaram 6 vezes entraram em 1998, que são elas: Aruba, Belize, Ilhas Caimã, Dominica e São Cristóvão e Neves. Agora os de 5 tentativas. Uma sequência de 2002, só seleções de 2002 com 5 tentativas. Anguila, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Montserrat, Turcas e Caicos e Ilhas Virgens Americanas. Passando para os países da Comebol, América do Sul. 10 países e só uma só que nunca foi para a Copa do Mundo, que é ela, a Venezuela. 13 tentativas de Venezuela e a primeira tentativa foi em 1966. E até hoje, nada. Vamos para a Oceania e na Oceania tem 11 seleções e só uma só que conseguiu várias vezes aí participar. É a Nova Zelândia que de vez em quando tá aí, mas também tem a dó, né? É o maior país da Oceania, que ninguém nem conta a Austrália, que a Austrália participa pela Ásia. Fiji, 9 tentativas, a primeira foi em 1982. Ilhas Salomão, 7 tentativas, a primeira em 1994. Mais 2 países aí na sequência de 1994 com 7 tentativas, Tahiti e Vanuatu. Pulando para 6 tentativas, uma sequência de 1998, e são eles: Ilhas Cook, Samoa, Tonga,
E agora 5 tentativas, Samoa Americana em 2002. E para fechar com 4 tentativas, 2 seleções. Nova Caledônia em 2006 a primeira vez e Papua Nova Guiné a primeira em 1998. Poucos países, né? Oceania é assim. Agora vamos finalizar com o mais importante de todos, é o UEFA, da Europa. 55 seleções, 22 nunca participaram. Você sabe que os melhores a gente deixa para o final. Luxemburgo, 20 tentativas e a primeira em 1934. Há muito tempo tentando, até hoje nada. Finlândia, 19 tentativas e a primeira em 1938. Chipre, 15 tentativas, a primeira em 1962. Albânia, a terra de Eva Max, 12 tentativas, a primeira em 1966. Malta, 12 tentativas, a primeira em 1974. Agora vamos para os países de 9 tentativas, que são 2, e todos dois foi de 1934 a primeira vez, que é a Estônia e a Lituânia. 8 tentativas, só tem um país, Letônia, em 1938 foi a primeira vez. 7 tentativas, tem 2 países, e os dois a primeira vez que tentaram foi em 1994. São eles, Ilhas Faroe e San Marino. Com 6 tentativas, tem uma sequência aí de 1998 com vários países. Olha só a lista deles: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Liechtenstein, Macedônia do Norte, Moldávia. Isso tudo foi uma tentativa de 6 vezes, tudo 1998. Divisões de países, 5 tentativas, só tem um país, que é Andorra, que tentou a primeira vez em 2002. Montenegro tentou 3 vezes, a primeira vez em 2010. Mas é porque Montenegro era grudado em Sérvia-Montenegro, né? Na Europa tem vários países que começaram a tentar ultimamente por causa disso. Esse negócio de divisão de países, aí a gente pensa, porque o país tentou pouco. É porque dividiu, né? E para fechar a UEFA, 2 países com uma tentativa só. E todos os dois tentaram a primeira vez e única em 2018. Gibraltar e Kosovo. Tem também algumas seleções extintas que não existem mais, que tentaram e não conseguiram. São elas: Sarre, uma tentativa só, 1954. Vietnã do Sul, também uma tentativa, 1974. Iêmen do Sul, uma tentativa, 1986. E com isso vou fechando a lista com esses muitos e muitos países que tentaram até hoje e nunca conseguiram. Depois eu vou voltando, viu? Mais aí nas curiosidades para vocês.